Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E eu quero aproveitar essa canção que foi entoada agora por último, que a irmã Sônia já falou também sobre ela, para dar um recado aos irmãos. Na semana passada, o nosso irmão Maurício esteve aqui, trouxe a mensagem do Senhor na oportunidade e contou sobre a situação da filha dele. Ele manda agradecer aos irmãos pelas orações, informar que a filha dele já teve uma boa melhora, estava na UTI e agora já está em casa, né? Então, o nosso Deus é um Deus de milagre, como diz a canção, e Jesus é a resposta. É isso? Ah, Laricinha, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado por sua presença. Estamos há algum tempo orando e ficamos sabendo que ontem, né, que já houve uma boa melhora, mas tenha certeza que o Senhor vai continuar cuidando como Ele tem cuidado de cada um de nós. Irmãos, para a nossa meditação hoje, escolhi um texto do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu não projetei a leitura, tá bom? Então, os irmãos fiquem à vontade para abrir as suas Bíblias, física ou por celular. Eu vou ler na versão Revista Corrigida e Fiel, mas vão ficar à vontade aí para usar a que o irmão tiver. E a palavra do Senhor diz assim, começa exatamente isso. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, cremos que o Senhor está aqui conosco, e nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua mensagem e a Tua voz, e lhe pedimos em nome de Jesus, que por meio do Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, o Senhor possa falar aos nossos corações, conforme a Tua vontade, para que tudo que venhamos aqui a ouvir, a entender da Sua mensagem, seja primeiramente revertido para louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja também. É em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, baseado nesse texto, vamos pensar sobre o tema precisamos ser quebrados, né? Parece um pouco estranho, mas é uma realidade nas nossas vidas. E o que interessante nós observamos aqui sobre o profeta Jeremias, nessa passagem, e nas dificuldades que esse homem de Deus tinha, porque as palavras que eram entregues a ele não eram palavras muito agradáveis ao povo de Deus naquela época. A missão do profeta, ela era uma missão difícil. Mas, especificamente, esse pequeno trecho que nós lemos, nós podemos destacar aqui 3 personagens. E não espante, irmãos, que eu coloquei aqui o vaso como personagem, mas é porque o vaso, ele significa, ou simboliza
um povo, como o povo de Israel, a quem o Senhor falava, e como nós somos um povo aqui, igreja, tá bom? Então, é só por isso. E dentro desses 3 personagens aqui que nós separamos, é possível termos um entendimento melhor da mensagem que o Senhor entregou ao profeta Jeremias, para que transmitisse ao povo e com certeza também tivesse condições de penetrar aos nossos corações nessa noite. Então o profeta Jeremias, um homem de Deus que vivia no período da dominação dos caldeus, ele era contemporâneo de Abacuque, e ele profetizava junto com Abacuque nesse período de destruição do reino de Judá. Por isso que eu disse que a mensagem de Jeremias era uma mensagem difícil de ser dada, de ser transmitida, porque é uma mensagem que estava ligada à destruição do povo. E é claro, né, a tendência do povo, ouvindo o profeta falar sobre destruição, de não dar muitos créditos, sem contar a dificuldade que ele tinha no meio que ele vivia. O outro aqui que nós separamos é o oleiro, que representa aqui o próprio Deus, considerando isso uma metáfora, claro, que mostra a capacidade que Deus tem de nos moldar. Até porque foi Deus quem nos criou, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo de 28 a 30, que foi Deus quem criou o homem do pó da terra, ou seja, barro também. E o próprio vaso, que significa o povo de Deus, que aí no caso é o povo de Israel, mas também nós, hoje como igreja, somos o povo de Deus. E aqui a questão do vaso é como nós podemos nos submeter às alterações, às mudanças que Deus faz em nós. E esse é o nosso desafio para esse texto. Então, baseado nesses pontos, olha aqui, ele está pensando que eu quero enviar um e-mail. Não, está tranquilo. Espera aí que eu vou abaixar o volume, viu, irmãos? Eu aumentei. Calma. Acho que agora deu. Esqueceu do e-mail. Então, baseado aqui nesses 3 personagens, vai ficar mais fácil nós entendermos o que foi proposto para hoje. E o primeiro tópico que eu gostaria de conversar com os irmãos é exatamente o início do versículo 1. Veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio ao profeta. É o profeta quem recebeu a palavra do Senhor. E o que é importante nós destacarmos isto é que essa palavra, ela é uma palavra do próprio Senhor. E às vezes nós confundimos a mensagem com o mensageiro. E essa é a dificuldade que temos muitas vezes com o temor. A mensagem, ela não é do profeta Jeremias. A mensagem, ela é do próprio Deus. E isso que o povo não entendia, e esse era um dos motivos porque Jeremias também sofria por conta da mensagem. E isso precisa estar bem claro em nossos corações. Existia uma diferença para os dias atuais? Sim. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui, mas só para os irmãos terem ideia do meu desespero. Agora ele está escrevendo o que eu estou falando. Mas está tudo bom. Vamos continuar aqui. Não enviar mais. Pronto. Aqui, ó. Isso. Cancelado. O botão está certo. Vai dar certo, viu? Aqui a assistência técnica já olhou e já falou, não vai ter jeito. Mas, irmãos, voltando aqui, desculpem. A importância de entendermos que a mensagem é do Senhor faz diferença da nossa vida, na maneira que nós recebemos a mensagem. Obviamente que o Senhor usa o mensageiro,
sendo ele o profeta, o pregador, o pastor, o apóstolo, não importa. O que importa é, acima de tudo, temos a consciência que a palavra e a mensagem é do Senhor. E a diferença que eu ia falar aqui, do profeta Jeremias para nós, é que na época dele não existia o cânon, não tinha ainda o cânon sagrado pronto. Então, Deus usava o profeta. O profeta era a voz de Deus ao povo. Então não havia nada, não havia como o povo conferir aquilo que estava sendo dito. Seus irmãos conseguem perceber a dificuldade que ele tinha. Hoje, se eu falar alguma besteira, os irmãos facilmente conseguem perceber nas escrituras que não convém aquilo que eu disse, que não está correto. Então, o povo não tinha maneira de comparar. E recebendo aquela mensagem dura, isso dificultava dar crédito ao que o profeta falava. Por isso, logo no início já fica destacado que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. E nós precisamos, então, estarmos atentos hoje, porque hoje a nossa dificuldade e o nosso desafio é diferente do que o povo de Israel tinha. A dificuldade agora é entender se aquele profeta, se aquele pastor, se aquele pregador, se aquele missionário, de fato, ele traz a palavra de Deus. E aí nós já pensamos aqui, nesse segundo ponto, que é o profeta transmite a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade do profeta. Isso para nós, irmãos, deve ser importantíssimo. Eu sei que no momento da mensagem, os irmãos vão colocar lá na mídia para que você desligue o seu celular, né? Preste atenção. Mas, irmãos, não é só no momento da mensagem. Quando nós entendemos que essa mensagem, que o profeta, ou que nós, por meio das orações, das canções, da palavra do Senhor, traz, é palavra de Deus, isso já é o motivo para nos desligar totalmente do mundo ao redor e trazemos a nossa atenção para esse nosso momento de culto. Agora sim, nós sabemos que é difícil, que existem as dificuldades do dia a dia, que às vezes estão tomando conta do nosso coração e da nossa mente. Então eu falo isso para os irmãos, mas eu sei que isso é algo que não é muito fácil. Mas isso deve ser um compromisso nosso, de colocar diante de Deus as nossas dificuldades, falar: Senhor, agora estou me dirigindo à tua casa para ouvir a tua voz. Tira de mim tudo aquilo que vai impedir de ouvir a mensagem que será transmitida, a palavra de Deus que será transmitida naquele momento. E a responsabilidade, então, do homem de Deus, do profeta ou do pastor, é ter o compromisso com o Senhor da palavra. E o compromisso com o Senhor na palavra é importante para que ela seja transmitida de maneira fiel. E como eu disse, hoje nós temos o privilégio de ter as Escrituras Sagradas, como nós comentamos aqui também pela manhã na escola bíblica dominical. Precisamos ter cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos, que muitas vezes parece, mas não é a palavra do Senhor. Parece que o profeta está transmitindo a palavra do Senhor. Profeta aqui eu quero dizer o mensageiro, tá bom, irmãos? Mas nem sempre isto é verdade. Precisamos desconfiar de algumas mensagens que nós ouvimos, principalmente mensagens que só, acalentam, digamos assim, o nosso coração. Claro que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, nós não somos masoquistas, mas nós temos que entender que o profeta Jeremias, para algum, ele era considerado como profeta chorão e tinha motivos. É por esses motivos que nós já falamos aqui hoje.
Porque a mensagem que ele trazia do Senhor era uma mensagem dura. E ele chorava por conta do povo, mesmo sabendo que o juízo era justo. Ele chorava e sofria por essa mensagem que ele carregava. Ou seja, não era uma mensagem repleta apenas de bênção, mas uma mensagem entregue para o Senhor, que é o que é mais importante. Então, o que os irmãos precisam refletir e entender? Que se você está em uma igreja e que no púlpito você escuta mensagens que confrontam a sua vida, que te desafia às mudanças, que de fato te tira de uma situação de conforto, muitas vezes, e te incentiva a tomar decisões ao lado do Senhor, glorifique a Deus por isso, porque você está diante de uma igreja saudável, e não são todas as igrejas que são assim. E por isso que a palavra de Deus deve ser valorizada. Porque ela é capaz de fazer tudo isso ao nosso coração. Como nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor ela penetra nos nossos corações. E é capaz de decidir, de entender a intenção dos nossos corações, de separar as juntas e medulas. A palavra de Deus tem esse poder. E ela deve ser valorizada. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que todas as coisas que existem na sua palavra serão cumpridas. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E uma outra oportunidade, o Senhor Jesus falando com os fariseus e os doutores da lei sobre quem era. Em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as escrituras, porque julgas nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus percebe que os fariseus e que os doutores da lei da sua época tinham nas escrituras sagradas fonte de vida eterna. É mais um motivo pela qual as escrituras precisam ser valorizadas. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que nós podemos fazer para evitar o pecado? Guardar a palavra do Senhor. Guardar lá no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. No momento da tentação, Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. Alguém me mandou um meme no Rios esses dias, um pastor com a Bíblia aberta e um garfo e comendo a Bíblia, né? Alguém me mandou isso, eu não lembro quem foi. Com certeza foi alguém lá de casa. Mas ele não é um alimento físico, concordo. Mas é um alimento para a nossa alma. A palavra do Senhor alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ela não vai matar a nossa fome como o pão, mas vai nos alimentar da sede que nós temos de Deus, do nosso Senhor. Em João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Como não valorizar essa palavra? É a palavra do Senhor. O profeta tem apenas a responsabilidade de transmitir. Vamos lá para o próximo tópico. Desce a casa do oleiro. Aqui a casa eu coloquei como um dos tópicos
é um local apropriado. Acredita-se que essa casa, que o Senhor fala a Jeremias, que fica no sul de Jerusalém, no vale de Hirom, era na prática uma oficina. E onde essas oficinas eram montadas, existia a necessidade de ter algumas coisas, como a argila, né, o próprio barro. Era um lugar que precisava ter abundância de água, obviamente. O lugar precisava ter um armazém para guardar os vasos. Ele precisava também ter um forno, para que o vaso seja assado. E precisava ter um lugar também para guardar o refúgio, a sobra do material que é utilizado. Irmãos, na nossa vida, há momentos que também precisamos de um local apropriado. Eu sei que para a comunhão com Deus, nem sempre isso é possível. Eu sei que no momento em que Jonas foi engolido pelo peixe, ele não tinha um local apropriado para orar dentro do peixe. Nós sabemos de todas essas coisas. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 6, o próprio Senhor Jesus entrou. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora secretamente, porque o teu Pai secretamente te recompensará. Então existe um momento nas nossas vidas, e isso é bom que tenhamos, em que precisamos de um local particular, nosso, com Deus. Um local em que tenhamos condição de realizar as nossas orações, as nossas devocionais, sem interrupção. Há muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, logo quando começou esses videozinhos com piadinha no WhatsApp, tenho certeza que os irmãos já receberam. Tinha um meme desse, que era uma mulher tentando gravar uma devocional, um áudio, falando sobre a paciência. Acho que os irmãos já viram. Olha, porque precisa ter paciência, não sei o quê. E o filho começa a chamar. E aquela pessoa que estava fazendo a devocional sobre paciência, perdeu a paciência com o filho e começou a xingar o filho. Aí não deu certo. Por quê? Não estava no local apropriado, no momento apropriado, para que ela tivesse condições de ter o seu momento com Deus, de oração, de meditação, na palavra do Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil, que nem sempre nós vamos conseguir, mas nós precisamos encontrar um local apropriado em que tenhamos condição de, no momento certo, nos derramar diante do Senhor. Um outro ponto aqui, o profeta sabia onde era a casa. Como que eu posso saber disso? Isso fica bem mais claro no texto, porque é claro que o profeta conhecia a região, óbvio, e não houve nenhum questionamento nesse sentido. Logo, ele atendeu aquilo que o Senhor o pediu. Foi no lugar que o Senhor ordenou que ele estivesse. Foi no lugar onde ele foi encaminhado para ouvir a palavra do Senhor. Eu estou parando aqui para pensar sobre isso. Que local que nós temos designado hoje para ouvirmos a palavra do Senhor? Os irmãos já pararam para pensar que local é esse? Por acaso não é a igreja? Claro que eu preciso ser honestos teologicamente com os irmãos e dizer que Jeremias, quando escreve aqui, ele não estava pensando em igreja, tá bom? Então, isso precisa ficar bem claro. Mas é perfeitamente aplicado à nossa realidade. É o lugar que nós nos reunimos, é o lugar que nós reservamos o momento para ouvir a palavra do Senhor, para estar em comunhão com os irmãos. E, portanto, é um lugar em que temos à disposição para juntos nos reunirmos e ouvirmos a voz
do nosso Senhor por meio da exposição da sua palavra. Mas muitos não valorizam estar no local público de adoração que o Senhor reservou para nós. Como nós temos a nossa casa aqui e muitas outras casas que também têm esse mesmo propósito. Claro que nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldades de participar conosco por conta de doenças, de trabalho, mas alguns usam como desculpas: eu vou assistir pelo YouTube, pelas redes sociais. Tudo bem. Isso é uma alternativa para que, se de fato eu não consigo participar, enfim, eu tenha condição de acompanhar o que aconteceu. Mas, vamos ser sinceros, nós sabemos que não é a mesma coisa. Não é. Estamos em um ambiente que foi preparado para adorarmos o Senhor. A reverência não é a mesma, né? Você está lá, daqui a pouco você vai colocar uma pipoquinha, vai pegar um guaraná, né? Ou vai jantar, assistindo. Eu tenho dificuldade de assistir. Claro que, havendo necessidade, faço sim. Mas prefiro estar presente na casa do Senhor. Lugar para ouvir a palavra. E aí, nós temos a opção de estarmos ou não no lugar de ouvirmos a palavra. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém foi ameaçado no grupo do WhatsApp ou não. Esse, irmãos, precisa ser um desejo do nosso coração. Estarmos aqui e congregar. Eu acho que é uma coisa que não precisaria ninguém vir aqui de púlpito e falar. Ninguém mandar mensagem para ninguém. Eu gosto do Salmo 84, versículo 10, que diz assim, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. Percebe o coração do salmista quando ele escreve isso, que ele prefere um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias vividos. Ele prefere estar à porta da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. O que esse texto significa? Que a verdadeira alegria e contentamento nosso precisa estar em Deus e não nas coisas do mundo. Então, irmãos, quando alguém não tem alegria de estar na casa do Senhor, não tem contentamento de estar reunidos para adorar o Senhor, sinceramente, eu não consigo entender. Talvez, não sei, desculpe o que eu vou dizer, mas talvez o seu lugar nem seja aqui mesmo. Porque se você não consegue vir aqui e sentir a alegria de estar na casa do Senhor, não faz sentido. Não faz sentido eu procurar um outro lugar para ir aos domingos e não estar na casa do Senhor. Não faz sentido eu estar domingo em casa assistindo televisão e não estar aqui. Como eu disse, exceção se eu estiver doente ou se eu estiver trabalhando. Eu não vejo lógica em alguém se converteu e não tem o desejo de estar em comunhão com os irmãos na casa do Senhor. Eu sei que o pastor é limitado, mas os irmãos tomam banho todo dia, são tudo bonito e cheirosinho, né? Então não há razão para deixarmos de estar na casa do Senhor. E lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso não é ameaça, viu? O pastor não está ameaçando ninguém, não. Mas é da nossa vida, é a realidade da nossa vida. É a consequência das atitudes que nós tomamos.
E vamos lá, que eu não quero deixar ninguém triste. E o oleiro trabalha no vaso. E o trabalho é artesanal. Que bacana, né? Difícil hoje. Há muito tempo, na minha adolescência, eu já ouvi as pessoas reclamando da linha de produção. Principalmente das metalúrgicas, né? Que falavam linha de montagem. E isso gerava muito sofrimento para aqueles que trabalhavam nessa linha de montagem, né? O meu avô trabalhou muitos anos na Ford. E o que ele contava da linha de montagem é que assim, cada um ficava específico para fazer uma parte. Então, vamos supor, se eu aperto um parafuso da porta do carro, eu vou ficar o dia inteiro apertando aquele mesmo parafuso, porque eu vou conseguir executar aquilo mais rápido, tudo bem. Mas e o meu braço, e a minha mão, e a minha saúde? Então, assim, muitos não conseguiam se manter naquele tipo de trabalho. Para a linha de montagem, para a fábrica em si, aquilo era muito bom, porque o trabalho se desenvolvia de maneira mais rápida. Mas para a pessoa que estava lá, aquela relação de todo dia bater aquele mesmo martelo, apertar aquele mesmo parafuso, chega a uma hora que as consequências aparecem. Mas aqui o vaso, ele foi moldado artesanalmente. Acho que eu acertei agora, né? É isso. Ou seja, por uma única pessoa, com todo cuidado, com toda dedicação. Passando por todo o processo detalhado. Da mesma forma que Deus trabalha em nossas vidas. Ele não terceiriza esse serviço. Mesmo nós sendo em muitos, né? Deus consegue operar individualmente em cada um de nós. E cuidar individualmente de cada um de nós. Com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, para que sejamos a cada dia transformados em vaso de honra diante do Senhor. Então é um trabalho diferente. Nós somos privilegiados de ter um Deus capaz de nos moldar conforme a sua vontade. E eu coloquei um outro tópico aqui, que só Ele pode nos moldar, mas cabe aí até uma vírgula e escrever, só Ele pode nos moldar com perfeição. Porque a influência que existe aí fora tenta nos moldar também em conformidade com esse mundo, como nós vemos escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mas nós precisamos o quê? Transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz: como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos que outra hora, quando ainda estava em ignorância. Então existe sim uma tentativa de nos moldar, mas nos moldar com perfeição, para fazer o melhor para as nossas vidas, apenas o Senhor é capaz. E o vaso é precioso. Existe uma preciosidade nesse vaso. Só que essa preciosidade não é a que nós encontramos em algumas canções por aí, tá bom? Você é precioso, mais raro que o ouro puro. Não esquece isso daí, irmãos. Você não é precioso desse jeito. Não é não, tá bom? Porque se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, o mundo tem que notar. Entendeu? Porque se o mundo não notar
que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, então você não é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Porque se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, é impossível o mundo não notar. Viu? É impossível o mundo não ver. Que você de fato tem um testemunho cristão. Que você não apenas fala que é cristão, mas que você vive dignamente como vaso de honra ao Senhor. E a preciosidade não está no vaso em si. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo ele escreve assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nossa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então assim, existe em nós, que somos um vaso de barro, a excelência do poder de Deus. Existe em nós o Espírito Santo do Senhor, e isso é precioso. Não nós por nós mesmos, porque nós somos barro, e nós vemos ninguém brigar por barro. O pastor Edson falou aqui das guerras, mas eu não vejo guerra por conta de barro, né? Quando eu vejo aí, acompanho aí as bolsas aí do mercado, eu vejo Bitcoin, eu vejo dólar, eu vejo ouro, mas barro não tem valor. Não há valor nenhum. Então essa preciosidade, irmãos, está na salvação que recebemos em Jesus Cristo. Está no Espírito Santo que habita em nós. E para que isso serve? Para mostrar que não há uma diferença em mim e naqueles que estão lá fora. A diferença que tem é que eles precisam receber o mesmo amor que eu recebo por meio da salvação em Cristo, para que aí sim também eles sejam um vaso de valor. Um vaso que carrega consigo o próprio Deus. E o vaso se quebrou. Aí tem a pessoa aí com o vaso quebrado na mão, né? Quando em casa a gente quebrava alguma coisa da mãe, escondido, o que a gente fazia, né? Não tem como moldar. Pegava aquele super bonder, né? Tentava deixar o mais perfeito possível. Colocava a parte que estava quebrado para trás. Né, Mary Jo? E aí deixava lá escondido. Algum dia alguém vai ver. E quando a pessoa vê, ninguém vai lembrar mais quem quebrou. Né? Isso acontece. Esse vaso, ele se quebra. Quando ele se quebra, ele estava na mão do oleiro. E não há nada, irmãos, melhor que se quebrar nas mãos de Deus. Não é? Não há nada melhor do que estar diante do Senhor. Às vezes nós procuramos levar as nossas dificuldades para as outras pessoas e esquecemos do nosso Deus. Irmãos, quem primeiramente deve nos ouvir é o Senhor. É diante do Senhor que primeiro eu tenho que me quebrar. Mas eu peço oração para um, peço oração para outro, peço oração para outro, e não há nada de mal nisso, tá bom? Podemos continuar pedindo a oração. Mas eu também preciso orar. Porque existe um sacerdócio universal, por meio do qual eu tenho acesso direto a Deus. Mas, às vezes, sabe o que nós queremos fazer? Nós ficamos terceirizando a nossa responsabilidade de nos apresentar diante de Deus com as nossas dores, as nossas tristezas e as nossas aflições. E nós, irmão, ora por mim. E o que nós estamos fazendo? Costurando ele lá de novo, né? Vamos de novo colocar aquela barreira entre nós e Deus. Não há necessidade, irmãos.
Isso para nós é bênção do Senhor. Quando nós podemos nos quebrar diante de Deus, é maravilhoso. Quando nós podemos descansar no Senhor e contar para Ele os nossos segredos. Claro que para Deus não é segredo. Isso é muito bom. Mas pastor, Deus já não sabe. Você tem razão, Ele sabe. Mas Ele quer estar em comunhão contigo. Ele quer se relacionar contigo. E que de maneira nós fazemos isso? Nos quebrando diante de Deus. Vaso quebrado, vontade de Deus. Saber, irmãos, é a vontade do Senhor. Porque quando nós estamos quebrados, é muito mais fácil nós reconhecermos que nós somos apenas barro. Às vezes está bonitinho, né? Está lá inteiro, fala, poxa, até que eu sou alguma coisa, né? Até que eu sou um vaso arrumadinho, né? De terno azul, não sei o quê, né? Camisa passada, deu um trabalho para a esposa passar essa camisa. E aí ele falou, mas até que eu sou um vasinho, né? Arrumadinho. Mas quando nós estamos quebrados, nós estamos diante da nossa realidade. De quem de fato nós somos. Em Isaías capítulo 29, versículo 16, diz assim: vocês viram as costas e a cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? Claro que não. E vós, poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe, sendo que foi ele que te fez? Então, meus irmãos, quando o vaso se quebra diante de Deus, é bênção de Deus para as nossas vidas. Para que Ele tenha condição de nos moldar e de nos fazer vaso novo. E o último tópico eu coloquei assim, mas quem quebrou o vaso? E muitas vezes o que nós queremos saber é isso. Quem quebrou o vaso? O que aconteceu comigo? Eu estou desempregado. Eu estou enfermo. As coisas lá em casa não vão bem. Quem quebrou esse vaso? Mas nós não temos resposta para tudo. E talvez a pergunta não seja quem quebrou o vaso, mas por que o vaso se quebrou. E o nosso vaso, ele se quebra quando nós não estamos bem. E precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que não estamos bem. Que somos um vaso quebrado. Que precisamos ser reparado pelo Senhor. Salmo 31, versículo 11 e 12 diz: tornai-o como objeto de deboche para todos os meus adversários e para os meus vizinhos, o horror para os meus conhecidos, e os que vêem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Ou seja, não tenho valor. Nem os meus inimigos se importam mais de mim. Os meus vizinhos debocham. Nem me reconhecem mais. Sabe o famoso termo, chutar cachorro morto? Somos nós. Quando reconhecemos a nossa condição. E reconhecemos que somos um vaso quebrado. E para concluirmos, irmãos, nós somos os vasos de Deus. Hoje somos nós, esses vasos. E isso nos leva a uma reflexão. Qual o propósito do vaso?
Por que o vaso ele é moldado? Por que o vaso ele é feito? Eu sei que já está a resposta aí para os irmãos que eu coloquei. O vaso existe, irmãos. O propósito do vaso é ser preenchido. E de tempos em tempos, Deus precisa nos quebrar para esvaziar de nós tudo aquilo que não vem dele. Ele precisa se quebrar. Nós, como vaso, precisamos ser quebrados para que tudo aquilo que está em nós, que nos preencheu, que não vem de Deus, possa vazar. Toda tristeza, toda amargura, tudo aquilo que atrapalha nossa vida, toda falta de perdão, todo o rancor, tudo isso possa vazar. E assim Deus tem a condição de moldar em nós um vaso novo e nos preencher de si mesmo, para que possamos ser um verdadeiro vaso de bênção do Senhor. Eu não sei os irmãos, mas eu, diante dessa mensagem, tenho que admitir que eu preciso ser quebrado e refeito novamente. Que o Senhor nos abençoe.